Bom dia. Enfermeiro, está bem disposto? Bem, sim. Vamos hoje Obrigado. falar de trauma. Sim. É sempre melhor, eu estava a dizer, é sempre melhor prevenir, evitar, não é? Traumas. Tentar. Cada pessoa sente os traumas e as emoções, os acidentes que nos acontecem na vida à sua maneira. Sim, sem dúvida. Primeiro, quando pensamos em trauma, pensamos logo em situações extremamente graves, não é? Certo. Mas há pequenas situações que nos acontecem no nosso dia-a-dia que acabam por ser muito incapacitantes, não é? Que nos interferem no nosso dia-a-dia, nas nossas atividades de vida. Ou seja, podem ser pequenas coisas para uns, mas podem ser completamente incapacitantes para outras pessoas. Não. Estamos a falar, basta ter a mão direita partida, não é? Pode ser uma coisa muito pequenina, mas para o nosso dia-a-dia, para pegarmos em objetos, para conduzir, para cozinhar, para comer, são altamente incapacitantes. E depois, a repetição do pensamento de uma coisa negativa, por exemplo, uma mão direita partida, que depois não nos deixa lavar os dentes, comer, conduzir, segurar uma criança, por exemplo. Sim. Todos esses acontecimentos forem feitos de forma repetida, se as pessoas não falarem sobre isso, não procurarem ajuda dos enfermeiros ou de quem possa ajudar, pode tornar-se um trauma, pode ir criando ali um buraquinho, não é? Uma ferida. Porque as pessoas acabam por não se conseguir ajustar ao acontecimento. E se não se conseguirem ajustar ao acontecimento, acabam por sofrer ansiedade, não conseguir, quase uma incapacidade. Frustração é uma também. Frustração, sem dúvida nenhuma. Então, nós sabemos que o trauma é quase impossível de evitar. Situações traumáticas vão acontecer sempre. O que nós queremos é tentar que essas situações traumáticas sejam menores, sejam o mais pequeno possível, seja um traumatismo o menos incapacitante possível, não é? Então existem alguns pequenos pormenores que nós podemos ter em atenção no nosso dia-a-dia para que esse trauma seja menor, seja menos grave, não é? Muito bem, e não seja tão incapacitante. Podemos começar por onde? Podemos começar por casa. Às vezes temos pessoas idosas a viver em casa, mesmo sozinhas ou mesmo com a família, e há pequenas... A disposição da própria casa é importante. Os tapetes, por vezes retirar mesmo os tapetes, porque um idoso não consegue levantar corretamente o pé e é muito fácil tropeçar. Claro que sim. Calçado sem cordões, mobília de menor dimensão que não esteja ao alcance do olhar. Todas essas situações, a disposição de casa é extremamente importante. E há tantas pessoas que pensam, eu em casa estou seguro, perigoso é andar de carro, perigoso é andar de avião, não é? Mas não. A maior parte dos acidentes e às vezes das mortes, nomeadamente nos idosos, é verdade, acontecem dentro de casa. Sim, são mesmo pequenas... isso. Mais do que quedas de avião, por exemplo. Sim, sem dúvida. E são pessoas muito mais frágeis, não é? Com outras necessidades. E pequenos traumatismos tornam-se altamente incapacitantes e muitas vezes levam o doente a ficar totalmente dependente, não é? E quem fala dos idosos fala das crianças. Das crianças. Porque também pensamos que ter as crianças dentro de casa às vezes é uma segurança e esquecemos que elas pegam em qualquer coisa, metem à boca, não é? O perigo de asfixiamento é muito grande. E às vezes só pensar no facto de uma criança que caia de uma mesa para o chão é uma altura muito grande para elas, não é? A energia que é envolvida nessa queda é muito grande e a probabilidade de lesão também é muito grande das crianças. Apesar que estes seres tão pequenos são muito mais flexíveis e muito mais resistentes. Eles conseguem adquirir posições e absorver energia para não se magoarem, para não terem fraturas, para não terem tantas lesões. Agora que falamos das crianças, lembrei-me de uma situação que também é importante abordarmos aqui. Há crianças que às vezes têm uma queda, que até não é gravíssima, é simplesmente uma queda, e ficam completamente traumatizadas. Sim. Ficam muito nervosas, com muita ansiedade, ou por exemplo no mar. O mar está muito forte, as crianças vão até à beira do mar sozinhas e ficam completamente atordoadas. Ou seja, situações repetidas, não graves, podem criar traumas, voltando à nossa conversa inicial. Também. E é importante, por isso, ter sempre uma pessoa de referência, um familiar que esteja perto, para dar o apoio e para ajudar a que a criança entenda qual a gravidade ou não gravidade daquela situação, não é? Porque se dermos muito ênfase também a uma situação não traumática, se nós pais... Que é logo a tendência. Claro. Ai, meu menino! Logo a gritar. Exato. Mas é importante nós pais também transmitirmos segurança.
A calma é necessária, é obrigatória quase, porque... Mas é um exercício complicado. É muito complicado. Para os pais é muito complicado, mas é extremamente importante porque é meio caminho andado para que a criança consiga resolver o problema de uma melhor forma. Portanto, falamos aqui de alguns cuidados básicos a ter dentro de casa, o cuidado com os tapetes, com móveis muito baixos, mais cuidados, por exemplo, para andar de carro. Nesta altura em que andam os avós, vão, não é, os pais a trabalhar, avós com crianças no carro, por exemplo, os levar à praia ou ao parque. Sim. Que cuidados é que podem ter para prevenir acidentes e traumas? Algumas situações que são absolutamente básicas, muitas delas até aprendemos quando estamos a tirar a carta e que depois facilitamos, acabamos por não dar tanta importância, como por exemplo o cinto de segurança. O cinto de segurança nunca deve estar fixado ao nível do pescoço, porque a probabilidade de uma lesão de um grande vaso é muito grande, deve estar sempre acima da clavícula. E para isso nós podemos ajustar, em grande parte dos carros, ajustar a altura do cinto ou Sim. mesmo a altura do banco. Existe outro instrumento muito importante, que é o encosto de cabeça, que não Há pessoas não que até damos... tiram. Pois. Não há. Mas isso é muito grave. Porque temos um tipo de lesão num acidente de carro, Por exemplo, que é a nos lesão baterem de por chicote. trás. Exatamente. A lesão de chicote, que produz uma lesão cervical extremamente grave, altamente incapacitante, se não de morte imediata, e por isso devemos ter sempre o encosto de cabeça ligeiramente acima da cabeça, porque quando temos um movimento de desaceleração do carro, não é? Quando batemos e voltamos para trás, subimos sempre um bocadinho no banco e acabamos por, se não tiver um encosto da cabeça ligeiramente acima, acabamos por fazer na mesma o efeito de chicote. Claro. Há outras coisas também que às vezes é importante percebermos, por exemplo, quando batemos e o airbag dispara, o airbag tem um pequeno explosivo e tem um pó. Sim. Sai esse pó e é normal as pessoas começarem a tossir. Nada disso é perigoso ou é grave, não é? É normal que isso aconteça. Portanto, são assim algumas pequenas coisas que as pessoas às vezes acham que já sabem, não é? Sim, ou acham que sim. estão completamente seguras se tiverem o cinto de segurança, mas de facto se fizerem esses ajustes vão muito mais confortável. Sem dúvida. E a probabilidade de ter lesões menos graves é maior, não é? É muito maior. Por exemplo, mais conselhos que nós podemos dar nas piscinas, andar de bicicleta, mais coisas assim gerais que Agora, podemos com dizer. o bom tempo, temos outro tipo de traumas a aparecer nos hospitais e no pré-hospitalar, não é? E então as piscinas são sem dúvida um problema. O mergulho nas piscinas de baixa profundidade. Todos os verões é a mesma coisa, não é? Apesar de parecer, para muitas pessoas pode parecer isso, lá estão aqueles dois a dizer aqueles conselhos que eu já sei, o enfermeiro a dizer os conselhos que eu já sei. Estas coisas é importantíssimo que as pessoas absorvam. E acontece sempre. Todos os anos. Sempre, todos os anos. E que são altamente incapacitantes. Normalmente são lesões do pescoço, que deixam uma pessoa sem poder mexer braços e pernas, totalmente dependente. E tudo por causa dos mergulhos. Tudo por causa dos mergulhos. Quem fala de piscinas fala nas praias, porque às vezes as praias têm rochas grandes e as pessoas mergulham à vontade. Sim, não conhecem os espaços, Sim. até vamos para uma praia que não conhecemos, diferente, não conhecemos o espaço, como é que é o fundo do mar, e mergulhamos mais à vontade e isso pode correr efetivamente mal. As bicicletas, hoje em dia a cultura vai mudando também, não é? Antigamente, se calhar, não usávamos tanto capacete, tantas proteções de cotovelos, de joelhos. Hoje já usamos mais, mas é absolutamente fundamental o uso de capacete. É uma primeira proteção, permite-nos alguma segurança inicial se tivermos uma queda e é muito fácil cair, não é? É muito Só fácil. quem não anda é que não cai, literalmente. Basta apanhar um bocadinho de areia, lá vamos nós. Precisamente. Muito bem. Portanto, deixamos aqui alguns cuidados básicos. Enfermeiro Miguel, obrigada por ter vindo ao Grandes Manhãs, por nos dar estes conselhos. São situações que podem parecer verdadeiramente inofensivas, andar de bicicleta, mergulhar numa piscina, estar dentro de casa, podem parecer perfeitamente inofensivas. O que é certo é que às vezes produzem traumas, sobretudo nas crianças, nos idosos, traumas seríssimos, depois as pessoas ficam ali a alimentar aqueles medos em vez de os resolverem. Não é? Portanto, procurem os enfermeiros, procurem conselhos para o verão, mesmo para aquelas pessoas que cuidam dos netos. Sim. Porque não? Falem claro, que os enfermeiros saibam coisas práticas. Sim, sem dúvida. Exatamente. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Obrigado. Este é um espaço, então, da Ordem dos Enfermeiros. Estão sempre aqui para que ninguém esteja sozinho. Eu adoro este nome.